a frase do Michel Audin, que ele fala assim: para mudar o mundo, é preciso primeiro mudar a forma de nascer. Então, se a gente precisa mudar a forma de nascer, a gente precisa cuidar de quem cuida. A gente precisa cuidar dessa mulher desde o momento da gestação. E uma das maneiras que é muito eficaz da gente fazer isso é fazendo o pré-natal psicológico. A Lara Howen, ela vai falar de uma maneira muito bacana no capítulo 2 do livro Psicologia Perinatal sobre o pré-natal psicológico. Porque, diferente do que muitas pessoas pensam, a mulher, ela ganha muito, sim, quando ela tem um filho, mas ela perde muito também. No âmbito biológico, nem todo mundo gosta do seu corpo, nem todo mundo gosta das transformações que acontecem. E essas transformações, de fato, elas são inevitáveis. Mas eu fazia exercício na academia, agora eu não posso fazer, eu preciso da autorização do meu médico para fazer, porque agora eu sou gestante e esse papel social me implica que eu tenha uma autorização para fazer algo que eu sempre fiz, sem precisar ter autorização de ninguém. Olá, como é que você tá? Meu nome é Natália Aguilar, eu sou psicóloga perinatal, especialista em luto. Eu estou fazendo uma sequência aí de vídeos para vocês, explicando um pouquinho do que é essa psicologia perinatal que eu tanto falo para vocês. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre um termo que é muito importante dentro da psicologia perinatal, no tratamento com os nossos pacientes, com as nossas gestantes, mas que é muito pouco difundido, é muito pouco disseminado, é muito pouco conhecido. O termo que eu vou falar hoje é o pré-natal psicológico. Natália, o que é esse pré-natal psicológico? Quando a gente engravida, nós passamos uma série de exames, uma série de consultas médicas, para a gente ver como é que está a saúde da mulher, para a gente ver como é que está a saúde do bebê. Isso se chama pré-natal obstétrico. Algumas pessoas elas costumam chamar de pré-natal biológico, mas geralmente é pré-natal obstétrico que se chama. Quando a gente fala desse pré-natal, eu acho que é muito fácil para todos identificarem, né? A gente identifica que a gente está grávida, aí a gente começa as consultas de primeiro trimestre, de segundo trimestre, de terceiro trimestre, que é desta forma que a gravidez ela é dividida. E começamos aí nas consultas, começamos a fazer exames, tudo para verificar como que está a saúde de mãe e bebê. Quando a gente fala no pré-natal psicológico, a gente está falando de um pré-natal emocional. A gente está falando de prevenir possíveis estados de ansiedade, depressão pós-parto, que possam acontecer tanto no período da gestação como no pós-gestação. Muito se fala em depressão pós-parto, mas hoje existem estudos que comprovam que a maioria das depressões pós-parto, elas podem ser evitadas se elas forem identificadas na gravidez, porque geralmente elas começam na gravidez. E por que elas começam na gravidez, gente? Vamos pensar. Todas as mudanças em que uma mulher passa durante o período gestacional. Então, a gente está falando de mudanças que envolvem um aspecto biopsico e social dessa mulher. Então, vamos pensar o biológico. O biológico, o corpo dessa mulher muda completamente. Essa mulher engorda, essa mulher incha, essa mulher ela pode ter manchas no corpo, porque tem alguns processos hormonais que fazem a mulher ela desenvolver melasma na pele, na barriga, pode ter estria. Então, todos esses processos, eles podem fazer com que essa mulher não consiga se aceitar no corpo grávido. Muito, assim, muitas mulheres amam o seu corpo grávido, mas muitas mulheres detestam. E a gente precisa levar em consideração essa angústia e acolher essa angústia dessa mulher. Eu não esqueço uma vez que eu vi uma entrevista daquela modelo, a Bárbara Evans. Ela passou por um processo de fertilização para ter a filhinha dela, acho que é uma filhinha que ela tem. Quando ela conseguiu engravidar, ela traz que foi a maior felicidade da vida dela.
No entanto, ela sempre teve aquele corpinho de modelo, aquele corpo escultural, e ela estranhou muito o corpo dela, porque ela engordou, ela teve que tomar, acho que, alguns hormônios durante a gestação, porque ela não engravidou por vias naturais, ela engravidou em detrimento de um tratamento. Então, ela precisou tomar hormônios, enfim, tudo isso mexeu com a estrutura corpórea dela. E ela não conseguia se identificar naquele corpo. E além disso, veio toda uma cobrança social das pessoas. Nossa, como você tá gorda? Nossa, cadê aquele corpinho estrutural, aquele corpinho, sabe? E aquilo foi deixando ela muito mal. No relato dela, ela traz que ela foi ficando muito mal. E aí, a partir disso, ela não conseguia curtir tanto a gestação. E isso pode ser um estresse que pode desencadear uma ansiedade, que pode desencadear uma depressão. Então, a gente diz que, no âmbito biológico, nem todo mundo gosta do seu corpo, nem todo mundo gosta das transformações que acontecem. E essas transformações, de fato, elas são inevitáveis, mas nem todo mundo gosta. Então, temos que levar isso em consideração quando vamos fazer um pré-natal psicológico. Outro âmbito que precisamos levar em consideração é o psíquico. A gente precisa levar em consideração como é que fica o psíquico dessa mulher, as emoções dessa mulher, quando ela pensa que daqui a um tempo ela vai ser mãe, quando ela pensa como que vai ser o momento do parto dela, quando ela pensa como é que vai ser a vida dela, como que vão ser as mudanças na vida dela, porque diferente do que muitas pessoas pensam, a mulher, ela ganha muito, sim, quando ela tem um filho, mas ela perde muito também. Eu estou falando da mulher aqui, gente, né, não estou generalizando, mas é porque geralmente acontece com a mulher. É claro que existem homens que assumem o seu papel de pai tal como a mulher, eles só não amamentam e não dão à luz. Mas não é o que a gente geralmente vê, infelizmente. Então, esse emocional da mulher, ele pode sim ficar muito abalado. Ela pode sentir medo, ela pode sentir ansiedade, ela pode se estressar com qualquer coisa, né? E fora que, falando também um pouquinho, complementando os aspectos biológicos, a gente tem que pensar que o corpo da mulher se torna uma bomba hormonal. E essa bomba hormonal, ela vai mexer com esse emocional também. Outro ponto que é importante levar em consideração dentro, né, desse pré-natal psicológico, quando a gente vai lidar, né, com as nossas gestantes, é o ponto social. Essa mulher, ela deixa de ocupar um lugar de não tenho filhos para ocupar o lugar de mãe. Essa mulher, ela começa a ser vista de uma outra forma quando ela engravida. Que outra forma é essa? Então, vamos pensar assim, que primeiramente, muitas pessoas podem se preocupar demais e aí impedem ela de fazer algumas coisas. Antes eu fazia exercício na academia, agora eu não posso fazer, eu preciso da autorização do meu médico para fazer, porque agora eu sou gestante, estou gestante, e esse papel social me implica que eu tenha uma autorização para fazer algo que eu sempre fiz sem precisar ter autorização de ninguém. Então, vocês percebem que pode haver mudanças aí no âmbito social também? Outra coisa, mulher gestante é preferencial nos lugares, gente. Quando você vai num lugar e chega uma gestante, geralmente, sei lá, você não tem lugar para sentar, você não tem. A gente já vai levantando, não, levanta, senta aqui e tal. Isso pode correr de uma maneira muito tranquila para muitas mulheres até gostam de ocupar esse lugar, mas tem mulheres que não gostam, que gostariam de ser tratadas da mesma forma como eram tratadas antes da gestação. Trazem a questão de que gravidez não é doença, então que elas não precisam ser tratadas de forma diferente. Então, tem muitos aspectos de mudanças nesses âmbitos biopsicossociais. Aqui eu estou dando só umas pinceladinhas para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho do é do porquê que é tão importante esse pré-natal psicológico. O que vai tratar esse pré-natal psicológico? Como que ele é feito? Geralmente, ele é feito de uma maneira mais limitada, porque como a gestação ela é um período que acaba ali nas 40 semanas, né? Geralmente o bebê nasce, tem que nascer, né? A gente tem esse período da gestação para trabalhar esses aspectos na mulher, esses aspectos do pré-natal psicológico, elaborar plano de parto, explicar, né, fazer um trabalho de psicoeducação do que essa mulher conhece, o que ela não conhece, que tipo de parto que ela gostaria de ter.
trabalhar nessas questões emocionais aí, biopsicossociais que eu trouxe para vocês. É um momento que é muito importante, que vai além do pré-natal biológico. Essa mulher, ela tomar conhecimento de todas essas questões que envolvem esse momento aí, que é o nascimento do seu filho, de modo que ela se aproprie melhor do seu papel, se aproprie mais desse momento que será o momento do parto dela. Lembra lá no outro vídeo que eu falei que a mulher, ela perdeu um pouquinho desse espaço? A Lara Howen, ela vai falar de uma maneira muito bacana no capítulo 2 do livro Psicologia Perinatal, sobre o pré-natal psicológico. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais desse tema, que é tão importante aí na vida de muitas mulheres, deveria ser, de todas as mulheres, tá, gente? E aí, aqui eu tô trazendo essa informação para vocês para tentar trazer um pouquinho dessa consciência de que se a gente conseguir modificar, né? Como o Michel Odan fala, tá aqui na epígrafe do livro, a frase do Michel Odan, que ele fala assim: para mudar o mundo, é preciso primeiro mudar a forma de nascer. Então, se a gente precisa mudar a forma de nascer, a gente precisa cuidar de quem cuida. A gente precisa cuidar dessa mulher desde o momento da gestação. E uma das maneiras que é muito eficaz da gente fazer isso é fazendo o pré-natal psicológico. Eu vejo você no próximo vídeo. Eu vou deixar um link aqui embaixo. Quem tiver interesse no livro, entre em contato comigo que eu passo informações para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.